Olha só, Marrom, o Lutero da Reforma Protestante, Martinho, ficou tão grilado com o Apocalipse que ele achou que ele devia ser tirado do Novo Testamento. Isso. Lutero lia ali e disse, não dá para entender esse negócio aí. É melhor arrancar daqui. E houve outros que olharam, mas não quiseram comentá-lo, como foi o caso de Calvino. Olhou, a maioria das pessoas olha para o Apocalipse. E o Apocalipse diz que ele é um livro selado, de modo que é para ler sem a expectativa de que você vai compreender. Eu leio, comento, prego sobre o Apocalipse com regularidade há 45 anos. Não acho que haja alguém que consiga te dizer que entendeu as profecias do Apocalipse. O Apocalipse é fácil de entender a mensagem. A mensagem dele é simples. A mensagem é: vigie, cada geração conseguirá se piorar, a humanidade cresce numa sequência calamitosa. Isso aí é óbvio na leitura do livro, como as coisas vão crescendo. De 1/3 de calamidade para 2/3, para 3/3, para mais do que se pode suportar, vai aumentando a intensidade. Tudo vai crescendo em alienação. O Apocalipse ensina que você acompanha o processo histórico como uma espiral que vai andando adiante na linha do tempo e aumentando a sua concentricidade. Ou seja, começa pequeno, mas desgraçadamente aumenta na direção do mais trágico, até o insuportavelmente trágico. A mensagem que segue a isso tudo é: vocês que são discípulos nunca terão papel central na história humana. Nunca. Vocês sempre estarão como vozes na marginalidade da história. É uma outra dimensão mais do que real e esmagadora, de modo que quem escolhe servir ao Evangelho, de acordo com o Apocalipse, estará sempre presente no curso da história, nunca como rei, governante, poderoso, senhor do saber, aplaudido pelo status quo, não. Serão sempre essas figuras, quando não anônimas, são todavia vozes na marginalidade da história e do poder, para serem vozes proféticas. Terceira grande mensagem que se repete no Apocalipse é: saibam que as duas grandes potestades da terra são o poder político e o poder religioso. Eles não se separam nunca. Eles encontram um jeito de se fundir, não na mesma religião, não no mesmo poder político, mas todo poder político vem acompanhado da sua unção religiosa. Até o comunismo, que se declarou ateu, precisou do Estado como ente religioso para abençoar o sistema, de modo que não se foge dessa psicologia dual, dessas duas potestades nunca, e será assim até o fim. Como outra mensagem gritantemente forte do Apocalipse é daquela de que o sistema se torna infinitamente maior do que os indivíduos, e os indivíduos, sem que percebam, servem ao sistema. Isso é uma mensagem esmagadora do Apocalipse. Esse é o significado da Grande Babilônia. Esse é o significado dessa sociedade de convergência de capital, de interesses políticos. Embora haja grupos divergentes, sempre o sistema engole os indivíduos. Uma outra grande mensagem do Apocalipse é que a sociedade humana cresce a ponto de que o sistema substitui a decisão individual. E então as almas humanas passam a ser controladas pelo sistema. O livro do Apocalipse diz: até almas humanas, até psiqueantropon, almas de homens serão controladas pelo sistema.
chega aquela última frase lá que diz o seguinte, que as estátuas então falarão. A gente chega nesse momento em que o ser humano começa a ser prescindível. O ser humano se submete a algo sistemicamente maior do que ele, que pode até ser simbolizado através de uma figura que seja expressão midiática desse poder, mas o grande poder de controle é o próprio sistema, que nos nossos dias já dá todas as fisionomias de como isso vai acontecer. Uma outra grande mensagem do Apocalipse é: quando ninguém estiver esperando, o Filho do Homem virá. Ou seja, a volta do Filho do Homem acontece na total ausência de evangelho na terra. Ninguém esperando, nenhuma esperança. Todo mundo já terá desistido de Deus e do seu Cristo quando o Filho do Homem virá. E eu poderia acrescentar mais umas 50 pequenas coisas dessas que com certeza o Apocalipse está ensinando. Agora, quando, como, com que detalhamentos, toda aquela numerologia de tantos dias para isso, tantos para aquilo, carregam muito mais um poder simbólico do que um segredo cabalístico a ser desvendado. Isso aí com absoluta certeza. E outra coisa é que o Apocalipse é um livro que quanto mais você vai chegando na maturidade dos tempos, mais claro ele vai ficando. Por exemplo, no século 10, 1000 anos depois de Cristo, a leitura do Apocalipse era infinitamente mais difícil do que agora. 20 séculos depois de Cristo, onde a gente tem um problema ecológico enorme, os mares estão morrendo, os rios estão morrendo. Hoje a gente sabe coisas sobre o universo que fazem aquelas descrições do Apocalipse sobre envenenamento do mar, das águas, queima das florestas da terra inteira, se tornarem coisas banais na sua possibilidade de realização, de modo que o que para João era uma visão, para nós passa a ser uma constatação cada dia mais. Não nos detalhes, nas simbolizações e nas arquetipias, que nitidamente são arquétipos que estão para além de uma compreensão imediata. Quem tenta compreender quem são as duas testemunhas, quebra a cara em geral. Quem tenta dar nome à besta é um besta, normalmente. Quem tenta dizer quem é a potestade religiosa, que já foi o Papa, já foi a Igreja Católica, os católicos já disseram que era Lutero e o protestantismo, os protestantes já disseram que eram os pentecostais, aí os cristãos já disseram que eram os islâmicos dizem que são os cristãos. Não, nesse sentido é tudo a mesma idiotice. O que é importante saber é que esses poderes estão em jogo em qualquer lugar do mundo. E que eles alteram tudo e que é o conluio deles que vai empurrando a humanidade da direção final, sempre. Então é isso, Marrom. Eu não posso falar mais do que isso porque o tempo é curto, mas eu acho que disse o bastante para, na estrada, te dar um norte sobre o Apocalipse.